Olá a todos, espero que estejam todos bem, é muita alegria, estou aqui mais uma vez, apresentando essa palestra a vocês, agradecendo sempre a oportunidade e que nós vamos agora conversar sobre a segunda parte da biografia de Chico Xavier. A primeira parte nós já conversamos, nós já deixamos essa palestra gravada e vamos agora conversar sobre a segunda parte. Então, sempre lembrando que nós gostaríamos que essa palestra fosse focada na vida de Chico Xavier, mas principalmente nas suas aplicações, nos ensinamentos que nos trouxeram, né? Como já falei na primeira apresentação, a vida de Chico Xavier é uma mensagem, né? Ela nos trouxe mensagens significativas em termos de aplicação da doutrina, de aprendizado, de prática da doutrina. Então, é muito significativa a vida desse grande médium brasileiro. E assim nós vamos iniciar pedindo licença, agradecendo sempre ao plano espiritual. Nesse momento vamos nos concentrando. Se vocês quiserem pegar um copo d'água, eu já coloquei o meu aqui do lado, pedindo e vamos pedir aos nossos irmãos para que possam purificar essa água, para que contenha o que for necessário a cada um de nós. E agora então nós nos concentramos, permitindo a aproximação dos nossos mentores, permitindo também a nossa conexão com o plano espiritual, expressando a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, pela oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, enfrentando nossos obstáculos, nossas provas necessárias ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso espiritual, que possamos contar com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos, que nos assistam para que possamos absorver, transmitir e absorver o que é necessário dentro dessa programação dessa palestra. Por isso, nós agradecemos a Ti, Senhor, e pedimos o Teu amparo sempre, que possamos fluir com essa palestra da melhor forma possível. E assim, nós nos elevamos a Deus, agradecendo e ofertando a oração que Seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, damos início a essa apresentação da segunda parte da biografia de Chico Xavier. Eu vou colocar, então, aqui, nós passando aqui rapidamente pelo que nós já conversamos. E nós paramos justamente aqui quando, no ano de 1944, eclode o caso Humberto de Campos. Então, como eu falei para vocês, cada episódio da vida de Chico Xavier traz uma mensagem interessante para a gente poder extrair algum ensinamento dessa passagem e que aplica certamente a cada um de nós, se aplica a cada um de nós. Então, eu falei para vocês que quando ele lançou o livro Parnaso de Além Túmulo, houve uma crítica bastante favorável de um escritor muito famoso da época, um cronista, um escritor da Academia Brasileira de Letras, que era Humberto de Campos. E ele desencarna depois, 2, 3 anos depois da publicação desse livro, e aí passa, então, a escrever alguns livros com Chico Xavier. Né? E começa com esse livro que nós temos aqui à esquerda, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Seguido de uma série de outros livros, Crônicas de Além Túmulo também, e passa a escrever, e a família, não se conformando com esse tipo de manifestação, resolve processar o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, que detinha os direitos autorais das obras, no sentido de esclarecer se, afinal, era Humberto de Campos que estava escrevendo, então a família teria direito, por exemplo, a toda o direito adquirido sobre a obra que estava sendo publicada. Então eles queriam esclarecer essa questão, se era realmente Humberto de Campos ou não, e se haveria direito, então, de eles terem algum direito sobre a obra que estava sendo publicada, não é? Então, isso gerou uma série de reportagens na época, foi muito significativo, deu
muita publicidade, o Chico, então começa então a publicar uma série de reportagens nas revistas, né, mostrando então a, a questão, né, essa questão bastante inusitada de você, dentro de um tribunal, você exigir o direito autoral sobre um espírito, né? E aí foram publicadas diversas crônicas, diversas situações, diversas reportagens que isso marcou muito a época, os advogados que participaram da questão. E todo mundo queria ter uma entrevista com Chico Xavier, sabe? Todo mundo procurava Chico Xavier e ele fugia dessas entrevistas, né? Porque ele sabia que não podia se expor, né? Ele sabia que também era uma questão de vaidade ele se expor nesse momento, né? E fugia. Até que dois jornalistas da revista O Cruzeiro tiveram uma ideia. Eles foram para Pedro Leopoldo para tentar fazer a entrevista de qualquer jeito e se passaram por jornalistas estrangeiros, né? E o motorista ficou como se fosse um intérprete. E aí chegaram para o Chico e falaram, olha, tem dois jornalistas estrangeiros, vieram exclusivamente falar com você a respeito dessa questão, do caso Humberto de Campos, estão aí para fazer a reportagem. Você não quer recebê-los? Chico ficou, balançou. E aí ele aceitou fazer a reportagem. Mal sabia ele que os dois jornalistas, na verdade, eram jornalistas do Cruzeiro, e aí Chico se abriu. Chico se abriu de uma forma que não foi boa para ele. Ele aceitou fazer fotos, não se consegue entender como ele aceita fazer um tipo de foto daquele que ele fez. Foi fotografado com um monte de livros lendo, e a reportagem era altamente indutora, né? Falava que, olha, como é que o Chico lê, então, como dizia que ele era analfabeto, ele está aqui lendo, lê um monte de livro, olha um monte de livro que ele lê. Dizendo de outra forma, que na verdade quem fazia as psicografias era Chico mesmo, que desenvolvia a sua habilidade literária, né? Então, essa reportagem foi um impacto muito grande. Chico ficou muito mal, ele se arrependeu enormemente, mas foi um momento de pura vaidade, porque ele se envaideceu com a aproximação desses jornalistas estrangeiros, e isso foi um aprendizado para ele, né? Mal sabiam os jornalistas o que ia acontecer depois, e eu vou falar para vocês o que aconteceu. Então, eu vou mostrar para vocês a reportagem do Cruzeiro, na época, né? Mostrava Chico na banheira, e aqui eles falavam, não, Chico aqui recebendo os espíritos em qualquer momento, mesmo aqui na banheira. Não se consegue entender. Aqui as fotos mostrando ele lendo com a biblioteca, dizendo que, olha, como é que ele tem capacidade, então, mesmo de escrever essas coisas, mesmo não sendo... É, ele pode ser, tipo, um farsante, ele pode ser uma farsa. É uma bem tendenciosa a reportagem, né? E aí vem o desespero de Chico, né? Chico se queixa com Emmanuel, né? Então, ele vai se queixar. E Emmanuel pergunta, por que você está chorando? Né? Porque é muita humilhação, uma vergonha, um vexame. E Emmanuel responde, Chico, você tem mais a que agradecer. Jesus foi para a cruz e você só foi para o cruzeiro, para a revista. Então, uma forma que Emmanuel tinha de tentar amenizar a situação, não é? Ele foi para a revista O Cruzeiro, mas Jesus foi para a cruz, sofreu mesmo, né? Então, para ele aprender, né? Ele aprender como nós estamos expostos à vaidade, todos nós, né? Se Chico teve exposto, imagina cada um de nós, né? Então, para lembrar a gente como é importante esse controle da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Como isso é significativo, né? Mal sabiam os jornalistas que havia uma surpresa para eles depois, né? Porque eles saíram de lá felicíssimos. Nossa, nós conseguimos a reportagem, nós enganamos o Chico Xavier e fomos embora. E Chico continuou sem nada. Só que no momento da despedida ele ainda deu um livro para cada um deles, para cada um dos jornalistas e para aquele que se passou por intérprete. E aí deu um livro para cada um. Aí chegando em casa, isso aqui foi esquecido, eles esqueceram, nem leram o livro, né?
deixaram o livro de lado e uma vez um dos jornalistas foi pegar o livro para ler e encontrou alguma coisa. E aí ligou para o outro. E essa foi o diálogo que eles tiveram. Jean Mazon e David Nasser eram os dois jornalistas, né? Ele pergunta ao Jean para o David: David, você trouxe aquele livro que o homem nos ofereceu, o homem Chico Xavier? Claro que sim. Pois bem, abram na primeira página e leia a dedicatória. E estava escrito lá: ao irmão David Nasser oferece Emmanuel. E no livro do Jean Masson estava: ao irmão Jean Masson oferece Emmanuel. Então, eles ficaram com a pulga atrás da orelha. E é para ficar mesmo, porque eles receberam um livro, não tinham visto Chico escrever absolutamente nada. Chico não sabia da identidade deles ainda depois. E aí, depois, eles são identificados no livro, pelo próprio nome. Então, é um episódio muito significativo dessa questão do caso Humberto de Campos. O caso Humberto de Campos finalizou com uma indecisão judicial que praticamente finalizou a questão, né? Mas tem uma passagem em 1991, isso muitos anos depois, né, que através do processo da família toda, ficou-se no ar aquela questão da família em relação ao Chico Xavier. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um momento muito interessante que mostra justamente uma reaproximação. O filho de Humberto de Campos, Humberto de Campos Filho, aparece num evento que o Chico participa, através dessa pessoa aqui, que é Marcel Souto Maior, que escreve esse livro aqui, que é a maior grande fonte dos casos de Chico, e que traz, então, o filho para se reaproximar de Chico Xavier. Eu vou mostrar para vocês, então, esse vídeo dessa reaproximação, que é muito bonito. Então, Humberto de Campos Filho. Interessante, né? Uma reconciliação, né? Praticamente uma reconciliação depois de tantos anos depois, né? Bom, mas nós seguimos, nós estamos em 1944. E aí, lembrando sempre, isso é importante a gente lembrar para a nossa prática, para a nossa vivência, nossa vida de mediunidade, a nossa vida de prática de espiritismo, quanto é importante nós sermos humildes, né? Quanto é importante a humildade na nossa vida. E é por isso que as bem-aventuranças começam justamente com a questão da mediunidade. Bem-aventurados os pobres espíritos, né? Como é importante nós sermos humildes, nós sabermos que o quanto pequenos nós somos frente a tanta coisa grande que está à nossa volta, né? Então, volta e meia, Chico se saía com algumas respostas, enfatizando essa questão. Ele se auto-induzia a ser humilde através dessas respostas muito importantes, né? Então chegavam para ele e falavam: Chico, você é o porta-voz de Deus? Não, eu sou uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Um iluminado? Não, uma tomada entre dois mundos. Chico Xavier, o apóstolo? Nada disso. Cisco Xavier. Ele era um cisco, né? Ele falava. Chico, você aceitaria uma vaga na Academia Brasileira de Letras? Já admitem cavalos por lá? Quando morrer, vou para o céu. Sempre espírita umbralino. Então vocês vejam, Chico Xavier, que era Chico Xavier, se policiava persistentemente para não deixar fluir o orgulho, né? Para não deixar fluir o orgulho e para educar essa humildade que é tão importante em cada um de nós, né? Chico Xavier. Então imagina como nós precisamos fazer isso diariamente, né? Um outro episódio que marca também essa questão da humildade de Chico Xavier. Então, um dia, diante de uma mulher quase de joelhos, imagina como ele era assediado. Então, viu uma mulher quase de joelhos a seus pés, beijando os pés dele, e apelou. Então, ele falou para ela, né? Não me elogie assim. Não passo de um verme no mundo. Não passo de um verme no mundo. No mesmo instante que ele falava isso, ouviu a voz de Emmanuel.
Não insulte o verbo. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Então, daí em diante, Chico preferiu se definir como um subverbo. Então, o próprio Emmanuel chegava para ele e falava, ele estimulava essa prática da humildade, porque ele sabia, e a gente vê vários exemplos de médiuns que se perdem por causa do orgulho, que se perdem por não ter esse tipo de humildade. E Chico foi assim, a vida inteira, com aquela humildade, com essas frases, tentando se colocar muito abaixo do que ele realmente era, porque ele sabia o perigo que ele estava correndo. Então, isso é um exemplo muito importante, muito significativo para a nossa vivência, não é? Da prática da humildade, como isso é importante. E Emmanuel falava, sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências, sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. Então vejam, todo mundo fala, não, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. A gente não tem ideia do que esse homem passou. Esse homem, ele teve uma abnegação, ele se esqueceu de si mesmo, ele se entregou à missão que ele tinha, né? De corpo e alma, né? Principalmente de alma, né? Mas, enfim, ele se entrega, né? Ele se entrega com a resignação e abnegação que é necessária para cumprir esse tipo de missão, que a missão dele principal era justamente trazer essas informações, trazer essa literatura toda que ele trouxe em toda essa vivência dele aqui. E aí chega no ano de 1944, ele é publicado então o livro Nosso Lar, que também é um marco, agora pelo espírito André Luiz, é um marco na literatura espírita, né? E aqui o que tem interessante na história do Nosso Lar é que ele esclarece o que é o bom de trabalho, como é importante a prática da caridade no próximo. E isso reverte para cada um de acordo com as suas obras, né? Mas Chico era permanentemente criticado pelo seu assistencialismo, pela sua caridade, que era muito significativa. Chico tinha, ele através das suas obras, ele mantinha, ele assistia um número enorme de pessoas, fornecia alimento, fornecia remédio, fornecia dinheiro muitas vezes e assistia muita gente. Então ele era muito, muito criticado, né? Então essa crítica ao assistencialismo, principalmente por partes, inclusive de pessoas que praticavam o espiritismo, né? Então, diziam para ele que ele se aproveitava da miséria alheia, justamente para divulgar o espiritismo, que a assistência dele que ele fazia não tinha nenhum significado, era só um paliativo, que quem tinha que realmente resolver o problema era o governo, né? E o que ele fazia não resolvia absolutamente nada. E ele foi aprendendo, e numa certa determinado momento da vida dele, ele tinha umas respostas muito significativas que nos mostra justamente esse lado da caridade, como é importante, né? E ele respondia com essas frases: se uma casa está pegando fogo, eu tenho que enfrentar o incêndio com alguns baldes de água antes da chegada dos bombeiros, ou eu vou cruzar os braços? Respondia: o banho não resolve o problema da higiene no mundo, mas nem por isso vou deixar de me lavar. Então vocês vejam, tudo bem, não resolve a questão? Não resolve, mas o que vai fazer até se resolver a questão? Vamos deixar as pessoas morrer de fome? Vamos deixar as pessoas morrer de frio na rua? Né? Então, claro, essas pessoas que criticavam o Chico realmente não tinham essa caridade, esse reconhecimento do verdadeiro valor da caridade. Né? E a mediunidade, nessa época de Chico, chega num patamar inigualável. Talvez nenhum médium tenha chegado ao nível de mediunidade de Chico em termos de heterogeneidade de expressão de mediunidade. Porque ele era um médico psicógrafo, ele era um médium receitista, sim, ele receitava, sim. Ele era um médium audiovidente,
Ele era um médium que fazia psicometria, ele pegava um objeto na mão, sabia de quem que pertencia aquele objeto, a história daquele objeto, a história daquela pessoa que tinha aquele objeto. Então ele tinha uma mediunidade muito significativa e cada vez mais melhorava, né? Até o ponto que ele passou também a participar de fenômenos de materialização. Eu vou mostrar a seguir um evento da vida dele, mas ele passou uma época a ter, uns 2, 3 anos, a ter fenômenos de materialização no local onde ele trabalhava. Só que o problema é que ele ficava muito exausto com esse tipo de trabalho, esse tipo de mediunidade, né? E a partir daí, depois de uns 2, 3 anos, parece Emmanuel materializado e acaba com a brincadeira. Fala, chega, o seu papel, sua função não é fazer esse tipo de coisa. O seu papel é escrever livros, que acaba com a questão da materialização. Mas então Chico é um compêndio de mediunidade. É o próprio livro dos médiuns aplicado à vida dele. Mas isso não livrava ele das grandes críticas, perseguições e calúnias que ele sofreu. Sofreu muito com essas críticas, com essas perseguições. E em junho de 1958 também é um episódio muito significativo, porque o sobrinho, que ajudava ele muito, que tinha mediunidade também, procurou um jornal, Diário de Minas, dizendo que ele e o tio eram falsos médios. Que ele, na verdade, ele que escrevia da cabeça dele as coisas, ele mesmo, o, 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 o sobrinho e o próprio Chico, e que tudo isso era uma farsa. Né? Então, isso também foi um baque para Chico Xavier, o próprio sobrinho, que ele tanto protegeu, tudo que ele acolheu na sua casa, né? Dizendo isso para o jornal. E ele encarou como devia encarar mesmo. Né? Ele falou o seguinte sobre o episódio, num certo momento. Meu sobrinho é muito moço. E pelo que observa, é portador de um idealismo ardente, em sua sinceridade para consigo mesmo. De minha parte, peço a Jesus, com muita sinceridade, para que ele seja muito feliz no caminho que escolher. Então, olha que resposta bonita. Mas Chico sentiu o baque, sim. Mais tarde, esse sobrinho dele, ele tinha problemas com álcool também. Mais tarde, ele teve que ser internado e veio a falecer alguns anos depois. Um episódio muito, muito triste da vida de Chico Xavier e desse irmão também. Então ele sofria as críticas, perseguições, calúnias pelos próprios espíritas, né? Pelos próprios espíritas, né? Que não se conformavam muitas vezes com a postura de Chico Xavier, né? Com a imprensa, família, vizinhos, a própria família. Chegou um momento que a família não aguentava mais aquela procura lá. Imagina o volume de pessoas que iam procurar Chico Xavier, né? Os vizinhos, como é que era? Isso era, tinha todo um comércio em volta, né? Que começava a incomodar todo mundo. Até uma vez que uma senhora procurou ele oferecendo veneno para que ele praticasse o suicídio. Ele falou, olha, é melhor para você, é melhor você praticar, porque você está sendo aí perseguido. Então vocês vejam como a gente é, é enquadrado, né? Como a gente é muitas vezes perseguido, né? Por eventos que a gente não tem, muitas vezes a gente não acha que não tem relação, mas muitas vezes é tudo uma questão de conjectura, né? de manifestação, né? Contra o papel que você está desenvolvendo. E com Chico Xavier, então, é uma coisa muito violenta, essa perseguição. E aí, em 1959, depois de 49 anos em Pedro Leopoldo e 60 livros publicados, ele sai de Pedro Leopoldo. Ele sai porque ele sentiu que lá não tinha mais espaço para ele, a coisa tinha ficado muito grande para ele. Tinha se desdobrado muito, era enorme o local já, o local que ele tinha antes, que era um casebre, agora era um local enorme, né? Tinha tudo. Ele percebeu que o centro podia se manter sozinho, sem o Chico Xavier, tinha condições financeiras, inclusive, para manter todas as obras que ele patrocinava, e ele resolve sair para Uberaba. Vai para Uberaba depois de 49 anos, então, para começar tudo do zero.
E aqui em 1964 aparece um outro caso que envolve Chico Xavier e a imprensa, novamente, mais uma vez, o caso Tília Diogo. O Tília Diogo era uma médium de materialização. Então ela se ficava dentro de um cercado, toda enjaulada, né? Toda amarrada aqui nos pés, nas mãos, né? E materializava uma freira e queria trazer as mensagens, né? Isso foi na época era muito significativo, né? Poxa, materialização do espírito, coisa que você não vê, né? Só que o que aconteceu? Otília Diogo perdeu a mediunidade depois de um ano. Então, um ano ela tinha realmente a mediunidade de materialização, só que ela perdeu. Só que aí o que aconteceu? Ela veio justamente ilustrar esse capítulo do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas. Ela não se conforma com a perda da mediunidade e passa então a exercer, fazer realmente os episódios, mesmo não tendo, e com isso ela faz realmente uma farsa, e com isso Chico participa indiretamente, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento dessa farsa. Isso foi muito negativo para Chico Xavier na época, para o movimento espírita, que acabou sendo divulgado isso aqui, né? Essa médium chegou a ser presa, né? Vocês veem aqui, inclusive, na época, a semelhança que tinha a freira que se materializava com a fisionomia da própria médium, né? E aqui depois desvendado, então, a farsa, como ela fazia toda essa parte da materialização. E o Chico, naquela época, lembrava a todos nós que médium é uma criatura humana, né? Com defeitos, qualidades e anseios humanos. Então, como é fácil a gente tropeçar e cair. Né? Então, ele é um exemplo, essa irmã é um exemplo para nós, né, de como é fácil você cair, e isso acontece com cada um de nós, né, e como é importante sempre a prática da humildade, a combate ao nosso orgulho, né, ao nosso personalismo. A gente vê na imprensa vários episódios, assim, volta e meia, nós nos deparamos com episódios de médios que realmente se perderam na sua questão pessoal, né, e esquecem dos verdadeiros valores, da verdadeira finalidade da sua presença aqui. Um episódio de Chico Xavier ilustra bem um outro capítulo do Evangelho, que é Dai de graça, que de graça recebestes. Né? Episódio que lembra muito um episódio do nosso patrono, Adolfo Bezerra de Menezes, quando uma pessoa procura ele dizendo que está sem condições de vida, não tem nada o que comer, quanto mais comprar os remédios que o próprio Bezerra ministrava, e ele, no momento, como não tinha absolutamente nada, nenhum valor nos seus bolsos, ele doa, ele tira o anel de formatura, um anel que os médicos ganham na formatura, um anel com uma pedra preciosa, tira o anel de formatura e oferece a essa pessoa, então, ofertando aquilo que tinha de mais valioso, talvez um sentimento muito íntimo, esse não tinha um valor para ele, mas expressava um sentimento muito íntimo, é o anel da formatura de ensina dele. Então ele dá esse anel a uma pessoa para que, olha, com esse anel você pode ir ali, troca e compra o que você precisa, porque eu realmente não tenho nada, só tenho esse anel. E Chico vem então exemplificar esse também, um episódio muito semelhante, que nos lembra esse capítulo do Evangelho, né? Que ele ganha um relógio, né? Um relógio de ouro. Eu imagino que na época tinha sido um relógio famoso, talvez até um Rolex, não dá para saber, mas ele ganhou um relógio de ouro suíço, né? Ele aceitou porque foi muito insistente a pessoa que falou que tinha que aceitar, ele aceitou. Na tarde seguinte, ele vai ver uma doente que ele tinha visto uma, uma vez anterior, né? Dona Glória, quem na véspera dava um passe, para quem Bezerra de Menezes receitava alguns remédios homeopáticos. Recebia o doutor Bezerra, receitava os remédios para ela. E pobre que ela era, ela costumava perder a hora de tomar os remédios, né? Porque lá não tinha relógio. Ah, pra quê, né? Assim, não seja por isso. Chico pega, tira o relógio do pulso, o relógio que ganhar e diz: fique com este como lembrança, né? E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu, dizendo-lhe na costumeira despedida, né? Fique com Deus. Deus a proteja.
né? Então, mais um exemplo do que nós estamos aqui e usamos a mediunidade e não recebemos nada por causa disso, porque isso não nos pertence. E aí chega o ano de 1967, 40 anos de mediunidade, havia um cálculo de que ele passou desses 40 anos, 8 anos em transe mediúnico, né? E aí chega a 40 anos de mediunidade, o que ele ganha de presente de aniversário? O que vocês acham que ele ganha? Ele ganha mais trabalho, né? Mais responsabilidade, ele tem maior responsabilidade em termos de comunicação dos mortos com seus familiares. Ele recebia 3 mensagens por semana. Essa comunicação não é uma brincadeira. Essa comunicação é muito difícil de ser feita, é muito especial. Aqui no CETRAB a gente teve uma época que teve essas comunicações, mas só quando o Melo estava aqui. Não é qualquer um que pode fazer esse tipo de comunicação, porque é uma comunicação muito delicada, implica muita responsabilidade e ela é muito difícil de ser feita. E muitas vezes nós evitamos de fazer porque realmente nós não temos o preparo suficiente para fazer esse tipo de praticar esse tipo de mediunidade, né? Então ele recebia 3 mensagens por semana, isso aumentava muito, muitas vezes, né? E em 1969, aos 59 anos, finalmente ele chegava aos 100 livros publicados. E era assim, né? Ele publicava. Primeiro meu eu chegava para ele e falava: olha, nós temos que escrever 30 livros. Escreveu 30 livros e ele falava: e agora? Agora você vai ter que escrever mais 30. Chegava nos 60, até que ele chegou nos 100 livros. E ele achou que quando chegou nos 100 livros, ele ia parar. Tinha 59 anos, ele já estava começando a sentir o peso da idade, e aí vem Emmanuel e dá a seguinte informação a ele, informando que, infelizmente, ele não ia poder parar. Então, com 100 livros, ele ia ter que continuar. E aí a gente tem esse diálogo que é muito interessante, que eu coloquei aqui para vocês. Então vem Emmanuel, né, dizer para ele algumas coisas que ele achou que ele ia poder parar de escrever. Então Emmanuel vem e fala para ele: estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior, que nos orientam, expediram uma instrução. Ela determina que a sua atual reencarnação seja desapropriada, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. A sua existência, do ponto de vista físico, fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar, né, na execução das mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Deu para entender? Ele estava dizendo assim: olha, infelizmente não é a sua vontade que prevalece. O seu corpo vai ser usado para a gente divulgar, né, o Espiritismo, assistir àqueles que necessitam e escrever, né? E aí Chico vem e pergunta a ele, né? Ele, então, devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? Aí responde Emmanuel: sim, não temos alternativa. Então, o autor dos livros insistiu, Chico insistiu. E se eu não quiser? Né? Tava rebatendo, né? A doutrina espírita ensina que somos portadores de nosso livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Claro, ele tem a escolha, ele pode escolher, não é? É isso que ele estava falando para Emmanuel. Só que Emmanuel, ele só deu um sorriso e deu o veredito final para ele, né? Então ele respondeu o seguinte: a instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na Terra. É a mesma coisa que você vai lá e desapropria um terreno, né? Então vem o governo, seu terreno está desapropriado, não pertence mais a você. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Infelizmente, o assunto ficou encerrado. Então aí se encerra o assunto, porque ele viu que, na verdade, ele tinha essa missão até o fim da vida dele, né? Ele podia escolher sim, podia parar,
mas aí ele provavelmente ia sair, né, da sua atual encarnação, né? Então, para a gente ver como é uma vida de um missionário, como é sofrido isso. A gente acha que é tudo, né, não tem espinhos, mas não, é isso todo dia, né? Então ele sofreu, se dedicou muito à sua missão, que era então produzir esses livros, e produziu mais de 400 livros. E aqui a gente tem uma noção do que foi essa vida, né? Os primeiros 40 livros ele produziu, então os primeiros 40 livros ele produziu 2 ao ano. Nos 30 livros seguintes ele produziu 3 ao ano. Quando ele se aposentou ele produzia 4 livros por ano. Nos anos 70, então, ele produzia 8 livros por ano. E o mais significativo, ele sobrevivia da sua aposentadoria, que era equivalente a uns $150. E em 1994, a renda média anual com os direitos autorais da obra era $650 mil. E ele não tinha acesso a nenhum desses dólares. Ele vivia da sua aposentadoria, né? Ele dizia sempre que isso não é fruto do meu trabalho, isso é fruto do trabalho dos espíritos. Vocês veem como é o exemplo de vida de Chico Xavier. E aqui um episódio muito interessante. Dos anos 70, começou então, Chico divulgou de forma explosiva a doutrina espírita. Através do quê? Um programa na TV Tupi, que era muito importante naquela época, chamava Programa Pinga Fogo. Era uma série de entrevistas com uma pessoa que ia lá ser entrevistada, e ele passava então por uma verdadeira batalha, sendo fuzilado de perguntas a respeito de tudo quanto é questão, né? Então ele fez 2 desses programas, o Pinga Fogo, foi muito significativo na época, teve muita penetração. Então eu extraí um episódio aqui para mostrar para vocês, o Chico conversando, e eu vou ver se eu consigo passar toda a parte de som para vocês, eu espero que dê tudo certo. Vamos ver aqui. Então ele vai contar uns episódios muito famosos e muito irônico da vida dele, que foi a questão dele estar dentro do avião e o avião começar a balançar muito e ele começar a ficar desesperado. Vamos ouvir, então. Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de luxo, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está todo no mundo a terra onde nasceu a presente reencarnação. Então, o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pergunta. O pessoal começou todo a gritar, a pedir a Deus, pedir socorro. Eu estou ali acompanhando. E o comandante do avião disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda. Que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa do outro mundo. Então eu comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa atendida com a aeronave receberá descrever o caso, dizendo os nomes, e que o avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, a gente começou a montar, a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, os senhores começaram a fazer o terço, com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu percebi, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. É a hora da morte. Eu comecei a gritar, amém, meu Deus. A gente disse, o Chico Xavier está no vermelho espírita.
um sacerdote com muita vontade de ensinar, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos. O Chico está orando conosco no texto, disse, graças a Deus, Pai, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valeu, meu Deus. Então aí entra o espírito de Roma. Parece que é uma coisa, parece uma coisa de anedota, uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com vocês então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, eu também não está dando a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que você está voltando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos. Eu percebi, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Vocês estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei, se estamos em perigo de vida, eu vou lutar de você. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Eu falei assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, se o senhor não acha que estamos em perigo de vida, você está. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Com todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa muito. Eu estou com medo também desta hora de morrer com esse desastre. Você está bem, então morra com educação. Cara, morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus filhos. Morra com educação. Eu quero só saber como é que ele vai morrer com educação. Então, só para mostrar, né, a humanidade de Chico Xavier, né? Vocês veem como interessante esse episódio, né? E é interessante a gente ouvir ele falar, né, também, né? Muitas vezes a gente já perdeu esse momento assim, dessa vivência de ouvir, né? E aí, anos 70, Chico despontou na mídia, né? Frequentava o programa Silvio Santos, né? Eu já falei que ele passou nesses dois programas do Pinga Fogo, né? E tem um episódio no programa do Silvio Santos que é muito significativo, também volta naquele capítulo Dai de graça, que de graça recebestes, né? Porque Chico, o Silvio não se conformava, era um dos homens mais ricos do Brasil naquela época, talvez, né? E ele vem questionar justamente essa questão de Chico não receber absolutamente nada pelo que ele produzia, né? Então ele perguntava, em quantos livros dessas 100 publicações você já vendeu? A resposta de Chico foi, bom, quem vende os livros são as instituições espíritas, para as quais, naturalmente, eu assino a cessão de direitos autorais que possam caber, reconhecendo que a obra não me pertence, e sim aos espíritos amigos. Então a obra não é dele, é dos espíritos, né? E aí Silvio pergunta, você é então um homem pobre? É um homem que vive de ser ordenado? Né? Resposta dele, sou rico de amizades. Sim, mas isso me torna um milionário. Então vocês veem que interessante, ele falando com um dos homens mais ricos do Brasil, dizendo justamente, olha que lição que ele deixa. Né? Ele não tem a riqueza material, ele tem a riqueza que verdadeiramente importa. Né? E aqui, só para vocês ilustrarem, tá nessa imagem aqui, Chico Xavier, Silvio Santos, e aqui Marcel Souto Maior, que é esse jornalista, aqui, um livro muito, muito bonito, que são As Vidas de Chico Xavier, que tem aqui na nossa biblioteca, quem quiser tirar, está aqui à disposição. E aí vem, ainda nos anos 70, ele dando mais um exemplo de como ele era o semeador. Né? E ele falava assim, em casa que muito cresce, o amor desaparece. Chegou a hora dele sair mais uma vez do centro espírita que ele fundou. Então, em 1975, sai da comunhão espírita cristã e funda o Grupo Espírita da Prece. Então, ele achou que aquilo lá estava demais, tinha muita coisa, a coisa tinha se tornado uma coisa mega, né? Uma coisa extrapolava os limites do que ele suportava,
e ele funda um novo centro espírita, o Grupo Espírita da Prece, e começa tudo de novo. E era o 17º centro espírita de Uberaba. Vocês imaginam, Uberaba não é uma cidade tão grande. Então, 17 centros espíritas, por causa de Chico Xavier, o semeador. Então é interessante quando a gente conversa, inclusive, disso, né? Quando tem uma briga no centro espírita, todo mundo se separa, é bom, é ótimo, né? É ótimo, porque aí vai fundar outro centro espírita, começa a semear, né? Então, em 18 anos que ele estava lá, o número de centros espíritas dobrou em Uberaba. Você vê como exemplo é significativo, como exemplo é importante o exemplo de Chico Xavier, né? O estímulo que ele dava, que ele demonstrava, né, para as outras pessoas para seguir em frente, né, com a atividade, com as obras. Né? Em anos 80 e 90, a vida continua, Chico produzindo, Chico escrevendo, claro que cada vez mais debilitado, sem dúvida, né? Mas ele mantinha isso no final da vida já mais reservado, mas sempre participando das atividades do centro espírita, e a importância de Chico Xavier em toda essa vivência, né? Em toda essa demonstração de aplicação da doutrina espírita, né? Um exemplo que ele nos trouxe em termos de médium, de missionário que ele é. Exemplo tão importante que foi fruto de uma publicação da Turma da Mônica. Não sei se vocês conheciam isso, mas tinha um episódio da Turma da Mônica com o Chico Xavier. Não é bonito isso? Então, mas a importância de Chico Xavier, como ele foi importante para nós, para o movimento espírita como um todo. E aí ele vem, então, a desencarnar. Desencarna em 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, numa vida repleta de bênçãos, né? E dificuldades, sem dúvida. Né? E ele sempre falava que ele queria desencarnar num dia que fosse muito feliz para o povo brasileiro, porque aí o povo brasileiro não ia ficar triste com o desencarne dele. E ele desencarna no dia que o Brasil vence a Copa do Mundo. 10 horas depois do jogo Brasil e Alemanha, ele desencarna. Então as pessoas estavam comemorando o título da Copa do Mundo e ele desencarna. Até nisso, né, ele foi nos agraciou, né? Então, um momento de extrema felicidade do povo que ganhou a Copa, tudo, e ele foi embora. Então, nesse dia de festa, né, para os brasileiros, né? E então fez isso para que ninguém ficasse, ele queria isso para que ninguém ficasse triste, né? E aqui uma foto, foi uma comoção, foi uma comoção que o féretro, né, o corpo de Chico Xavier em cima do carro de bombeiros, né, já como notícia, velório, 2 dias de velório, suficiente para todo mundo se despedir, e muita gente teve muita curiosidade de saber como é que tinha sido esse desencarne de Chico Xavier, e há alguns relatos, a gente não tem tanta é, tanto acerto em termos desses relatos, mas a gente traz alguma coisa nesse sentido, né? O que nos contam é que ele estava nos braços da madrasta, Cidália, a madrasta dele, que ele viveu grande parte da vida dele, depois da morte da mãe, que ficou 2 anos com a madrinha, e depois o pai se casou novamente com uma madrasta chamada Cisália, e ficou nos braços vendo o velório. Né? E tinha relativa consciência do que estava se passando ali. E a gente lembra aqui a pergunta 163, né? Como é que é isso? A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo, né? Como é que eu acabo de desencarnar? Eu tenho consciência? Não, desencarnei e tal, vamos embora, tal, não sei o quê. Mas consciência imediata não é bem o termo, ela passa por algum termo, um estado de perturbação, um estado meio de torpor, meio de... Você fica meio perdido, assim como se tivesse uma gripe forte, você fica naquele estado de meio de confusão, assim, né? Então, mas o Chico tinha relativa consciência. A gente lembra também da pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Não, isso depende da elevação de cada um de nós, né? A elevação espiritual de cada um de nós. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, quer dizer, quase imediatamente ele já sabe que está no outro lado. Visto que já se libertou da matéria, ele não tem tanto apego à matéria, né? Durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura,
conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então depende do nosso apego. Então a gente supõe que Chico não tinha nenhum apego, né? Então ele ficou lá observando, participando do seu próprio velório, até que a multidão começou a entoar uma música muito entoada naquela época, muito cantada naquela época, essa música chamada Nossa Senhora ali. E durante a multidão cantava essa música, apareceu uma faixa azul no céu, luminosa, desceu até Chico, envolveu o Chico e o Chico foi embora, foi levado embora. E aí foi o espírito Chico Xavier participar da próxima etapa da sua existência, né? Então, eu trouxe então essa história de Chico Xavier e que mais do que nunca ele mostrou para nós que fora da caridade não há salvação. Ele veio nos dar, alicerçar realmente a doutrina. Se Kardec veio trazer toda a parte teórica, toda a parte científica, filosófica da doutrina, ele veio nos trazer toda a parte mediúnica, nos exemplificar como a atividade mediúnica em prol do próximo. Uma atividade mediúnica que serviu de consolo para inúmeras pessoas, que serviu de, 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 de apoio para inumeráveis pessoas que perderam seus familiares. Quantas pessoas não foram beneficiadas pela mediunidade de Chico Xavier? Né? E ele ainda é criticado, é incrível isso. Né? Fez muita coisa boa. Ele, através da atividade dele, sustentou inúmeras obras. Né? Ele veio, então, realmente nos fortalecer em termos de doutrina espírita, né? Fortalecer toda a parte de ciência, filosofia que foi trazida antes, veio nos mostrar, veio fortalecer esse elo entre a ciência, filosofia e religião, né? Mostrar então que a caridade, fora da caridade não há salvação, e o nosso aprendizado, seguindo a primeira grande lei, em termos de você aprender o amor verdadeiro, tem que passar pelo aprendizado da caridade. Cada um de nós, cada um dos que estão à nossa volta. Não é? E qual que é o legado de Chico Xavier? Mais de 400 livros de quase 2.000 autores espirituais. Mais de 10.000 cartas de mortos endereçados às suas famílias. Isso aqui é uma coisa brutal. 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais. Isso é que é caridade. Só em Fortaleza tem um número que é trazido, só em Fortaleza a renda obtida com a venda dos livros permitiu o parto grátis de 100.000 mulheres. É uma coisa brutal, um legado incomparável. E aqui a gente chega então ao final dessa palestra, né, mostrando as várias fases da vida de Chico Xavier, como nós fomos abençoados de quem teve o privilégio de conviver com ele, mas quem não teve, como teve o privilégio de ter contato com a história de Chico Xavier, e é por isso que eu me enalteço de trazer a vocês esse relato. Eu espero que tenha sido um relato que traga a vocês ensinamentos, não só relatos de episódios da vida de Chico Xavier, mas como nós podemos exemplificar com esses episódios a vivência da verdadeira doutrina espírita, a doutrina espírita trazida aqui pelo codificador e exemplificada também por Chico Xavier, e que é a doutrina espírita onde nós seguimos os passos, seguimos as orientações de Jesus. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade dessa apresentação. Espero que em breve possa estar junto novamente, tentando passar a vocês algo dessas informações e que possa nos engrandecer, possa nos tocar nossos corações em termos de quanto é necessário para nós seguirmos exemplos como o de Chico Xavier, nós trabalharmos a nossa reforma íntima, trabalharmos as nossas modificações que são realmente necessárias para a nossa vivência atual e que são necessárias para a vivência futura também, nossa vivência espiritual, e é por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos trabalhar nosso íntimo, para que nós possamos nos fortalecer nas nossas virtudes, combater o nosso orgulho, combater o nosso egoísmo e
e participar de todo esse aprendizado que a doutrina nos traz. Então, exemplificada por esse personagem, por esse nosso missionário, Chico Xavier. Eu deixo um forte abraço a cada um de vocês e até breve.